Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora exatamente que você está assistindo essa aula, mas eu sei que você está aqui para aprender. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Silva, sou professor de matemática, professor de raciocínio lógico. Estou aqui com vocês, aqui no concurso 0800, para a sua tão sonhada aprovação. Eu quero te ajudar, te auxiliando, te ajudando no conteúdo de raciocínio lógico, matemático, de matemática, para que você possa alcançar o seu objetivo. E o seu objetivo é passar no concurso e o meu objetivo é te ajudar neste processo, tá? Espero poder estar ajudando, espero poder estar contribuindo com vocês. Já estamos aqui na nossa quarta aula, nós vamos falar hoje sobre diagramas lógicos, auxilia muito, muito mesmo na resolução de questões que envolvem conjuntos numéricos, né? A gente tem esse conteúdo de diagramas lógicos e depois a gente vai falar um pouquinho sobre conjuntos numéricos, de uma maneira mais ampla, beleza? Então, para quem não me conhece, sou o professor Fábio Silva, eu estou nas redes sociais, eu estou, como @próprio Fábio Silva, tá colocando aqui, e a aula de hoje nós vamos falar exatamente sobre diagrama lógico, diagramas lógicos, e caso você queira me seguir nas redes sociais, é só ir lá no @próprio Fábio Silva, tanto no Instagram quanto no YouTube, e assim eu posso, também, se tiver alguma dúvida mais específica, você pode me procurar lá, que eu estarei ali pronto para te ajudar, beleza? Espero poder ajudar, falamos já em algumas aulas a respeito de proposições lógicas, argumentação lógica, já falamos um pouco também, sobre sequência, e agora a gente vai falar de diagrama lógico. Tem uma parte um pouco conceitual, a gente trabalha um pouquinho a parte conceitual, e após trabalharmos a parte conceitual, a gente vai para a resolução de questão, que é, com certeza, a parte mais importante da nossa aula, que é onde você vai realmente aprender na prática, Então, caso você queira me seguir, está lá, @próprio Fábio Silva, concurso 0800 na jornada da aprovação, e vamos que vamos para a nossa aula. Gente, quando eu falo de diagrama, tá? Diagrama lógico é uma representação gráfica, então eu sempre vou estar falando com gráficos, E aí, quando eu falo de representação gráfica, é claro, que não apenas gráfico, propriamente dito, dos qual nós conhecemos, mas algumas outras relações, tá? Lógica. E aí também a gente conhece como diagrama de Venn, ou diagrama de conjuntos. Então, o diagrama de Venn ou diagrama de conjuntos é essa que dá base, para a gente aí dentro de um diagrama lógico. Então, a gente vai ver várias representações. Uma das representações que nós conhecemos é o diagrama de Venn, que é esse círculo. Eu tenho aqui, por exemplo, dois conjuntos. Tenho o conjunto A e eu tenho o conjunto B. Inseridos dentro desse conjunto, nós temos elementos, tá? Então, tem o elemento 1, tem o elemento 2, 3, 4, 5, são elementos. E aí nós vamos fazer o quê? Uma relação entre esses dois conjuntos, tá? Nós vamos, na verdade, entre os elementos desse conjunto, uma relação entre os elementos do conjunto A e uma relação entre os elementos do conjunto B. Ao fazer essas relações, a gente consegue aí, fazer aí essa situação dos diagramas lógicos, beleza? Tranquilo? Para criar um diagrama lógico, são usados círculos sobrepostos, que representam os conjuntos de dados, tá? O conjunto universo é normalmente representado por um retângulo, e os subconjuntos do conjunto universo são representados por círculos, tá? Quando dois conjuntos possuem elementos em comum, círculos são desenhados com uma área de intersecção. Então, exemplo, eu tenho aqui, a questão vem nos falar, então esse aqui, ó, que é o retângulo. Já perceberam que em quesito de desenho, minha nota é 0, não é isso? Ainda bem que vocês não dependem do meu desenho para aprovação, tá? Então aqui, ó, eu tenho dentro de um retângulo, eu tenho dois conjuntos. E aí, olha só, quando eu tenho esses dois conjuntos, essa parte aqui, ó, que está pintada entre esses dois conjuntos, eu vou chamar o quê? Eu vou chamar de intersecção, tá? Intersecção. O que é a intersecção? O próprio nome vem dizer, tá? Vai ter elementos em comum. Então, quando dois conjuntos tiverem elementos em comum, nós vamos chamar isso de quê? Nós vamos chamar isso de intersecção. Nós temos tanto a intersecção quanto a união, Nós temos essas duas situações. Então, geralmente, a parte que está pintada, considerando um conjunto e a parte do outro conjunto, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma intersecção, E aí a gente costuma usar isso muito na prática com números. Então, na prática com números, a gente tem a intersecção,
faz, né, essa análise, através dessa análise, ou eu falo número, mas eu me refiro a elementos, tá? Então pode ser tanto números quanto pode ser elementos. Então eu faço essa situação aí, tranquilo? Os diagramas lógicos são estruturas que vão nos auxiliar a pensar melhor. São muito mais uma ferramenta do que um conteúdo teórico propriamente dito. Eles desempenham um papel fundamental quando estamos estudando as proposições categóricas. Mas o que seriam essas proposições categóricas? É simples, moçada, né? São proposições na forma todo A é B, nenhum A é B, algum A é B, ou algum A não é B. Para contextualizar, veja como usamos esses tão falados diagramas, né? O que a gente vai ver agora. Então, perceba, além do diagrama, né, eles serem lógicas, estruturas que vão nos auxiliar a pensar melhor. Então, é notável, dentro do campo da psicologia, por exemplo, a gente percebe, né, que quando a gente visualiza uma figura, muitas das vezes, é até melhor para que a gente possa entender do que um texto, por exemplo. Então, ao visualizar uma figura, eu consigo ter uma visão melhor, até mesmo do que um texto. Então, ao invés de pensar em uma leitura, eu visualizo uma figura. E aí fica mais fácil. Por isso que elas são o quê? Estruturas lógicas que nos auxilia a pensar melhor, né? Então, não é apenas uma ferramenta teórica, né? Elas vão desempenhar um papel fundamental, e aí dentro desse campo, e aí na prática seria mais ou menos isso. Olha só, todo engenheiro é responsável. Então, nós temos o quê? Nós temos dois conjuntos. Esses conjuntos é engenheiro e responsável. E aí perceba que a questão fala que todo engenheiro é responsável. Então, todo A é B. Então, quando a gente fala de todo engenheiro é responsável, a questão está nos informando que todo A é B. Podemos representar os engenheiros como um círculo menor. Por quê? Porque o A está inserido em B, né? Ele está dizendo que todo engenheiro é responsável. Formalmente dizemos que os engenheiros são um subconjunto dos responsáveis, o que não gostaria que você, né, eu gosto que você preste atenção que quando falamos que todo engenheiro é responsável, não é o mesmo que dizer que todo responsável é engenheiro, né? E aí a gente vai para aquela velha máxima, né, dentro do raciocínio lógico, né? Todo baiano é nordestino, mas todo nordestino é baiano? Não, né? Então, não é uma equivalência, coisa que a gente viu na aula anterior, não é uma equivalência. Vai ser o quê? Vai ser exatamente, né, um contrário. Então, esse subconjunto, por isso que a gente chama de subconjunto. Então, quando eu digo que todo engenheiro é responsável, não quer dizer que todo responsável é engenheiro, tá? Então, nós temos esse diagrama. Aí, quando eu digo nenhum engenheiro é responsável, então nenhum A é B. Nesse caso, representamos os dois conjuntos totalmente separados entre si. Perceba que eles não há uma união, não há uma interação entre eles. Dessa forma, estamos mostrando que não há intersecção entre eles, tá? O que seria intersecção? Foi aquele espaço que eu falei para vocês. Ó. Perceba que nada, absolutamente nada, vai unir esses dois conjuntos. Ó. Eles estão separados um do outro. E não existe nenhum elemento que seja também elemento do outro. Quando existe um grupo de conjuntos que não possui intersecção entre si, tá? Então, não possui intersecção entre si. Dizemos que esses conjuntos também são disjuntos, tá? Então, eles são o quê? São disjuntos, tá? Uma disjunção entre eles, tá? A gente viu até nas primeiras aulas a questão do ou, beleza? Aí a gente tem algum engenheiro é responsável. Quando eu digo algum engenheiro é responsável, esse tipo de proposição deve ser representado com a diagrama que mostra a intersecção entre os dois conjuntos, tá? Então vai haver aí, dentro desse contexto, quando eu digo algum engenheiro é responsável, vai ter que haver uma intersecção entre eles, tá? Então, é exatamente ele que vai indicar essa intersecção. Lembrando, dentro da teoria dos conjuntos, quando eu falo de intersecção, são elementos que pertencem tanto ao primeiro quanto ao segundo conjunto, tá? Ou até mesmo o terceiro, se for o caso. Aí a gente tem algum engenheiro não é responsável. Nesse caso, quando nós temos algum engenheiro não é responsável, algum A não é B, tá? Então perceba que é uma situação praticamente análoga à anterior, diferente. No entanto, a parte do diagrama que estaremos interessados será o conjunto dos engenheiros que não são responsáveis, que é o caso. Ou seja, a parte do conjunto que está fora da intersecção. Então, nós pensamos nessa situação aqui, ó, e eles vão ser o quê? Vão ser responsáveis, tá? Então, será o conjunto dos engenheiros que não são responsáveis. E aí,
A gente fala um pouquinho também, né, sobre a questão das proposições, da negação. E quando a gente fala de negação nesse contexto, né, usamos essa tabela vai te ajudar muito nesse processo, nesse entendimento e nessa visualização. Olha só, todo A é B. Exemplo, todo cantor é famoso. Qual é a negação? Algum A não é B. Então, a negação, né, na forma escrita, vai ser algum cantor não é famoso. Beleza. Aí a gente tem a proposição nenhum A é B, nenhum baiano é carioca. Então, algum A é B. Algum baiano é carioca, tá? Esse seria o exemplo. A negação, algum A não é B. Algum estudante não é dedicado. Nesse caso, todo A é B. Então, todo estudante é dedicado, que seria o quê? A negação disso. Algum A é B. Então, algum perito é auditor. Então, nenhum A é B, nenhum perito é auditor, tá? Então, através destes exemplos, a gente consegue chegar à conclusão de que, né, quando a gente trata dessas negações, nós vamos sempre estar pensando nas proposições quantificadas, tá? Que seria aí exatamente o que, né, a gente vai negar. Então, fazendo essas negações, e através dessas negações, a gente consegue chegar, né, à conclusão, e essa conclusão, né, a gente vai ver principalmente nas resoluções das questões, que vai ser exatamente agora, né? Isso aqui fica mais uma parte teórica, e através dessa parte teórica, a gente vai agora resolver as nossas questões. Pessoas, vamos lá. Sabendo que é verdadeira a afirmação, todos os alunos de fulano foram aprovados no concurso, então é necessariamente verdade. Fulano foi aprovado no concurso. Não, está se referindo o quê? Todos os alunos de fulano. Se Alves for aprovado no concurso, então ele é aluno de fulano. Ele disse todos, né? Vamos lá. Se o Roberto não é aluno de fulano, então ele não foi aprovado no concurso. Olha só, letra D. Se Carlos não foi aprovado no concurso, então ele não é aluno de fulano. Pessoas, olha só, todos, ele disse que todos os alunos de fulano, não é isso? Todos os alunos de fulano foram aprovados no concurso. Então, todos. Que a gente tem essa ideia do todos. E aí a gente tem, fulano foi aprovado no concurso. Não, está falando dos alunos e não do fulano. Se Alves foi aprovado no concurso, então ele é aluno de fulano, né? Se Roberto não é aluno de fulano, então ele não foi aprovado no concurso. A nossa resposta vai ser exatamente a letra D, tá? Se Carlos não foi aprovado no concurso, então ele não é aluno de fulano, tá? Consequentemente, todos os alunos foram aprovados. Se Carlos não foi aprovado no concurso, então, né, ele não é aluno de fulano, beleza? Tranquilo? Espero estar ajudando vocês nesse processo, né? Aqui o 0800 Concurso está aí para te auxiliar na sua jornada da aprovação, né? E através de dicas valiosas de aulas, né? Não só aulas de raciocínio lógico, matemática, não só de matemática, mas aulas aí de uma forma geral, está contribuindo, te ajudando neste processo no qual você está, né, aprendendo aí sobre vários conteúdos, e a aula de hoje nós estamos falando de diagramas lógicos. Questão 2. Vamos fazer um diagrama, né, para que a gente possa ter uma visualização melhor. Se todo estudante de uma disciplina A é também estudante de uma disciplina B, e todo estudante de uma disciplina C não é estudante da disciplina B, então é verdade que, olha só, vamos lá, vamos pensar aqui no diagrama. Na verdade, 3 diagramas, ó. A, B, ó. Ele está dizendo aqui, ó, se todo um estudante da disciplina A é também da B. Então, seria isso aqui, ó, essa intersecção. E todo estudante da disciplina C não é da disciplina B. Então, ele não vai ser da B, ó. Ele vai ser apenas da A. Aqui seria o C. Então, é verdade que um estudante da disciplina A é estudante da disciplina C? Não, né? Não é. Porque ele está dizendo que todo estudante da disciplina C não é estudante da disciplina B. Então, não. B. Algum estudante da disciplina B é estudante da disciplina C? Não, na verdade, nenhum, não é isso? Nenhum estudante da disciplina A é estudante da disciplina C. Maravilha. Nenhum estudante da disciplina A também vai ser da disciplina C.
Porque todo estudante da disciplina A é também estudante de uma disciplina B, tá? E todo estudante da disciplina C não é estudante da disciplina B. Então, se ele não é da B, consequentemente, tá? Também não vai ser da A. Por isso que a questão está dizendo aqui, né? Fala o seguinte: nenhum estudante da disciplina A é estudante da disciplina C. Porque para que ele fosse estudante da disciplina C, ele também teria que ser estudante da disciplina B, tá? E a questão está dizendo totalmente o contrário disso. Por isso que o nosso item está aliás, por isso que a nossa resposta é a letra C, ok? Questões de concurso, questões que são recorrentes em concurso público, né? Então aí a gente percebe que são questões fáceis que também caem em prova, beleza? Vamos lá então, próxima questão chegando para a gente. Considere verdadeira a seguinte afirmação: todos os primos de Miriam são escreventes. Dessa afirmação, conclui-se corretamente que, aqui nós temos os primos, né? Esses são os primos. E aí, dentro desse conjunto, nós temos o quê? Os escreventes, tá? Ele está dizendo isso. Todos os primos de Miriam são escreventes. Dessa afirmação, conclui-se corretamente que, se Pamela não é escrevente, então Pamela não é prima de Miriam. Opa! Será que já é a nossa resposta? Vamos analisar? Letra A. Se Jair é primo de Miriam, então Jair não é escrevente. Não. Se ele é primo de Miriam, então ele vai ser escrevente. Miriam é escrevente, nada a ver, né? E Miriam não é escrevente. Então, de fato, a nossa resposta é a letra A. Se Pamela não é escrevente, então ela não é prima de Miriam, né? Então a gente percebe que a nossa resposta aí vai ser exatamente a letra B, a letra A, desculpa, tá? Por quê? Todos os primos de Miriam são escreventes. Se Pamela não é escrevente, então, consequentemente, ela não é prima de Miriam, né? Então fica aí a nossa resposta, já de cara, encontramos a nossa resposta, que é a letra A. Analisando as outras, né? Se Jair é primo de Miriam, então Jair não é escrevente, não, porque todos são escreventes. E a letra C e a letra D, tá falando exatamente, né, de Miriam, que não tem nada a ver com a questão, tá? Beleza? Tranquilo? Próxima questão chegando para a gente, questão de número 4, e aí a gente tem propriamente dito aí, né, uma equivalência lógica. Dentro dessa equivalência lógica, a gente tem aí também uma intersecção. Considerando que as proposições A e B sejam representados como conjuntos por meio de um diagrama, qual tipo de proposição o diagrama ilustrado abaixo representa? Pessoas, aqui nós temos, conectivo. Esse conectivo aqui é de junção, seria o ou, tá? Esse aqui é assim, então esse aqui seria o e. Perceba que, até brinquei na aula, né, a respeito da minha forma, né, de desenhar, a única que tem uma relação direta é o que? Vai ser a letra A, tá? Que o A está para B. Então, nós temos aqui, A está para B, temos essa relação, lembrando que essa parte aqui, né, nós vamos chamar de intersecção. Então, essa parte aqui, vai ser o quê? Vai ser a nossa intersecção, que é exatamente aquela parte que pega tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então, a nossa resposta é a letra A. Perceba que fica melhor a visualização quando a gente trata, né, em relação ao estudo dos diagramas, quando a gente tem propriamente dito um diagrama, né, foi o que eu falei no início em relação a essa teoria. Quando a gente fala de teoria, né, teoria dos conjuntos, quando a gente consegue visualizar, fica mais fácil, né, o nosso entendimento. Então, a gente consegue fazer essa visualização e, ao fazer essa visualização, a gente consegue entender melhor, né, a nossa questão. Beleza? Tranquilo? Então, vamos que vamos. Questão de número 5. Considerando a verdadeira afirmação, todos os brasileiros se emocionam com a final da Copa Libertadores. Então, é necessariamente verdade que... Vamos lá. Só lembrando, hoje nós estamos aqui no dia 26 de novembro do ano de 2024, né? Estamos aí a 3 dias da final da Libertadores entre Botafogo e Atlético Mineiro, né? Quem sabe você vai pegar essa aula depois da final, então você vai saber quem ganhou, mas essa informação agora, né, está sendo útil aí pela questão. Beleza? Brincadeiras à parte, vamos lá. Nenhum brasileiro torce pelo Boca Juniors, né? Não tem nada a ver aí com a situação, com a questão. B, se
Eduardo não se emocionou com a final da Copa Libertadores, então Eduardo não é brasileiro. Perceba que a questão está dizendo isso aqui, ó. Todos os brasileiros se emocionam com a final da Copa Libertadores. Então, é necessariamente verdade que, se Eduardo não se emocionou com a Copa Libertadores, então Eduardo não é brasileiro. Opa, temos aí, né, a nossa resposta. Mas para ter a certeza, se Eduardo se emocionou com a final da Copa Libertadores, então Eduardo é jogador de futebol. Não, nada a ver, né? Ele não está falando de jogador de futebol, está falando de brasileiro. Algum brasileiro não se emocionou com a final da Copa Libertadores. Não, ele disse todos. Ele disse todos, é exatamente todos. E a nossa resposta, então, vai ser a letra B. Se Eduardo não se emocionou com a Copa Libertadores, então Eduardo não é brasileiro, né? Então, a gente tem essa análise, fazendo essa análise em relação aos torcedores, e a gente chega a essa conclusão. Tranquilo? Questão de número 6. Bacana essa questão. A gente consegue visualizar bem. Analise o diagrama lógico a seguir. Pedagogo e psicólogo. Nós temos dois conjuntos. Sobre a região pintada, é correto afirmar que algum pedagogo não é psicólogo, tá? Algum pedagogo não é psicólogo, não. Todo pedagogo é psicólogo, não, porque vai ter o quê? Uma parte de intersecção. Algum pedagogo é psicólogo. Gente, olha só. Aqui, ó, ele está dizendo que isso aqui é uma intersecção, tá? E na intersecção, como eu já falei para vocês, é exatamente isso. O que é a intersecção? São os elementos que pertencem ao conjunto pedagogo e ao conjunto psicólogo. Nesse caso, ele está dizendo que algum pedagogo é psicólogo, de fato, né? Aqui nós temos esse conjunto, então aqui existem tanto pedagogo quanto psicólogo, e aí a nossa resposta vai ser exatamente a questão de número, a resposta vai ser a letra C, porque a letra C ela vai trazer essa ideia de que algum pedagogo é também psicólogo, beleza? Gente, hoje é segunda-feira, e Maria vai à escola às segundas e terças-feiras, né? Assinale a alternativa com a conclusão correta. Vamos lá. Hoje é segunda e Maria só vai à escola às segundas e terças. Então, letra A. Maria vai à escola hoje. Maravilha. Tá? Vamos deixar essa daqui, que eu acredito que essa vai ser a nossa resposta. Então, a letra C, A. Hoje é terça-feira. Tá? Se ela foi à escola, então hoje é segunda. Não. Maria nunca vai à escola. Não, a questão está dizendo que ela vai segunda e vai segunda, né, e terças-feiras. Maria só vai à escola às segundas. Não, de forma nenhuma. Ela vai tanto na segunda quanto na terça-feira. É como se nós tivéssemos aqui, ó, esse conjunto A, que é a segunda, e o conjunto B, que é a terça. Ó. Vou colocar conjunto A e conjunto B. E é justamente nessa intersecção, né, em que Maria vai à escola, que ela só vai às segundas e às terças-feiras na escola. Então, se hoje é segunda, então hoje Maria vai à escola. Beleza? Tranquilo? Espero poder estar contribuindo, ajudando vocês aí na jornada da aprovação. Vocês continuem firmes nesse propósito, que eu tenho certeza que logo, logo vocês alcançarão aí a tão sonhada vaga no concurso público, e logo, logo aí eu profetizo na vida de vocês estarão assinando aí o termo de posse, né, desempenhar um excelente papel como funcionário público. Além da estabilidade, a gente também precisa entender que o funcionário público ele vai, né, doar, vai ali mostrar seus talentos, né, para a sociedade que tanto necessita. Então, que vocês possam aí fazer a diferença onde vocês estiverem, né? Então, vamos lá. Questão de número 8. Analisando a afirmação de que todo americanpense é paulista, qual afirmação abaixo está correta? Vamos lá. Pedro não é, aliás, Pedro é paulista, portanto, americanpense. Todo americanpense é paulista. Então, Pedro é paulista, portanto, é americanpense, né? De fato, é o contrário. Não é todo paulista que é americanpense, mas todo americanpense que é paulista. Então, ele inverteu, tá errado. João não é americanpense, portanto, é paulista. Não dá condição para outro. Letra C. Luiz é americanpense, portanto, não é paulista. Não. Para que ele seja, né, americanpense, consequentemente ele vai ser paulista. Letra D, que só pode ser essa a nossa resposta, José não é paulista, portanto, ele não vai ser americanpense, ok?
Então, a gente tem aqui, dentro dessa análise, dentro dessa situação, em que o José, ele não é paulista, consequentemente, o fato de não ser paulista, ele não vai ser aí americanpense, beleza? Acho que eu pronunciei certo. Tranquilo? Aí perceba que a banca, ela brincou um pouquinho, né? Ela leva uma situação, analisou uma situação, fez essa análise, fez essa ideia aqui, essa ideia dentro dessa análise fez com que, né, tentasse confundir. Mas você que está aqui no concurso 0800, você não vai cair nessas pegadinhas da banca, né? Até porque o seu foco é a aprovação e eu, professor Fábio, estou aqui para te ajudar nesse processo. Gente, questão 9, tá? Penúltima questão aqui. Com base na análise do diagrama abaixo, assinale a alternativa incorreta. Ele está pedindo a incorreta. Tome muito cuidado com esse tipo de questão. Todos os pássaros são aves. Olha só, gente. Cadê? Ó? Aves. Perceba que ave é um conjuntão, tá? Ele está dizendo que todos os pássaros são aves. Justamente isso. Corretíssima. Lembrando que ele está pedindo a incorreta. Alguns pássaros que não são aves são velozes. Ó, de fato, ó, pássaros são todos? Não, ó. Só essa parte aqui, ó. Então, alguns são o quê? São velozes, tá? Que é a letra B. Na verdade, ele está pedindo a incorreta, né? Então, alguns pássaros que não são aves são velozes. Não. Se todos os pássaros são aves, já encontramos a nossa resposta, ó. Alguns pássaros que não são aves. Aqui ele errou, ó. Bem aqui nessa parte. Por quê? Porque todos os pássaros são aves. Só para ter a certeza, nenhuma tartaruga é ave. Certeza. Ó. Aqui tartaruga está totalmente fora desse conjunto. Nenhuma tartaruga é veloz. Perceba que esse conjunto aqui, ó, da tartaruga, está alheio a isso tudo, né? Está fora disso tudo aí. Então, exatamente essa é a nossa resposta, né? A letra B. Alguns pássaros que não são aves são velozes. Não, não. Todos os pássaros são aves, então, consequentemente, aí a gente já encontrou a nossa resposta, beleza? Última questão, chegando para a gente aqui. Qual a alternativa dadas? Escreve uma sentença lógica do diagrama abaixo, tá? Ele quer saber qual que é a sentença lógica. Nenhum A é B. Nem todo A é B. Se A, então B. Se B, então A. Gente, olha só. A nossa resposta quer dizer o seguinte, ó. O B, tá? Ele vai ser o quê? Vai ser exatamente o A. Perceba que ele está inserido nesse conjunto. Então, a nossa resposta vai ser a letra C. Se A, então é B. Ó, tá vendo essa consequência? Então, todo A é B, mas nem todo B é A. Por isso que a nossa resposta vai ser a letra C, né? E a letra C traz como a resposta que todo A é B. Se A, então é B. Beleza? Pessoal, é isso, tá? Queria agradecer por esse momento. Você que ainda não segue nas redes sociais do 0800 Concurso e do professor Macau, tá aí, né, as redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube, né? Vão lá, siga, lá tem várias dicas, várias aulas, eu tenho certeza que você será, né, muito agraciado aí com várias aulas de qualidade, não só matemática, né, mas vários outros conteúdos, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, continue aí firmes na jornada da aprovação e assim alcançarem o objetivo, e eu estou aqui para contribuir, para te ajudar neste processo, tá? Deus continue abençoando e até a próxima aula, e vamos que vamos juntos para a nossa, né, para a sua aprovação. A sua aprovação é a minha felicidade, todos juntos, né, vamos estar contribuindo para que isso possa acontecer. Valeu, pessoal, e até a próxima aula.